Pessoal, vamos falar um pouco sobre a circunferência trigonométrica, aqui onde a gente vai conseguir falar sobre alguns outros ângulos aí, beleza? A circunferência trigonométrica ela é usada para trabalhar algumas relações aí, trigonométricas, seno e cosseno. Ela é essa circunferência aqui centrada na origem do plano cartesiano, que tem raio igual a 1. Então, esse ponto aqui, por exemplo, olha só, ele está sobre o eixo x. Então, ele está sobre o eixo x no ponto 1, já que o raio dela é igual a 1. Então, esse ponto aqui ele tem a seguinte coordenada. A coordenada x dele é 1, porque ele está em cima do eixo x, no ponto 1. E a coordenada y dele é igual a 0, porque ele está sobre o eixo x. Todo ponto que está sobre o eixo x, ele tem coordenada y igual a 0. Então, essa é a coordenada x, 1, coordenada y igual a 0. Olha só, esse ponto aqui, ó, como é o raio da circunferência, ele também mede 1. Só que ele está em cima do eixo y. Então, esse ponto tem coordenada x igual a 0, porque ele está em cima do eixo y, e tem coordenada y igual a 1, certo? Esse ponto aqui, ó, ele está aqui no eixo x, e como o raio da circunferência é 1, esse valor aqui vai ser menos 1, porque ele está no lado negativo. O eixo x está aqui, ó, né? Para o lado de cá, ele é positivo, e para o outro lado, ele é negativo. Então, esse ponto aqui é o menos 1. Em relação a y, esse ponto aqui é o menos 1, porque é 1 para cima e 1 para baixo. Beleza? Só que esse ponto aqui, na hora de colocar a coordenada dele, a gente coloca assim, ó. Coordenada x é menos 1, coordenada y é 0, porque ele está em cima do eixo x. Todo ponto que está em cima do eixo x tem coordenada y igual a 0. Esse ponto aqui de baixo é o 0 menos 1, porque a coordenada x dele tem que ser 0, ele está em cima do eixo y. Todo ponto que está em cima do eixo y tem coordenada x igual a 0. Então, essa é a primeira informação do círculo trigonométrico. É uma circunferência com centro na origem, ou seja, nesse ponto aqui, de raio 1. Quer dizer, a distância daqui até aqui é 1, a distância daqui até aqui é 1, a distância daqui até aqui é 1, a distância daqui até aqui é 1. Então, a gente tem essa circunferência trigonométrica aí, beleza? Vou colocar aqui de novo, só escrever os pontos aqui, ó. Então, a gente viu, né, que é o eixo x, esse ponto aqui é o ponto 1, 0, esse aqui é o eixo y, esse ponto aqui é o ponto 0, 1, esse ponto aqui é o menos 1, 0, e esse ponto aqui, ó, é o 0, menos 1. Beleza? Outra coisa importante, na circunferência trigonométrica, a gente trabalha com o eixo x associado aos valores de cosseno. Então, todo ângulo tem o seu valor de cosseno associado ao valor do eixo x. Deixa eu até tirar isso aqui. Então, aqui, esse é o eixo que a gente fala que é o eixo do cosseno, certo? Esse eixo y é o que a gente chama de eixo seno. Então, qualquer ângulo, qualquer ponto que eu pegar, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, ó, né, vamos chamar esse ponto aqui de ângulo alfa. Esse aqui é o ângulo alfa, certo? Se eu projetar esse ponto sobre o eixo x, a distância daqui até aqui, essa distância aqui, é o valor do cosseno de alfa, né? Então, essa distância daqui até aqui é o cosseno de alfa. Se eu projetar esse ponto sobre o eixo y, então essa distância daqui até aqui é o seno de alfa. Então, qualquer ponto que eu pegar, a projeção dele, quer dizer, essa distância percorrida aqui no x é o valor do cosseno. Essa distância percorrida aqui no y é o valor de seno. Beleza? Isso para qualquer ângulo. Tá. Pensando nisso, a gente trabalha outra questão aqui agora, que são a questão dos ângulos. Deixa eu colocar aqui de novo os pontos. Esse ponto aqui é o ponto 1, 0. Aqui é o 0 e 1. Aqui é o menos 1 e 0. E aqui é o 0 e menos 1. Olha só. Quando a gente pensa em ângulo, esse sentido aqui, que é o sentido anti-horário, é o sentido positivo. É o seguinte, ó. Esse ponto aqui é o 0 graus, onde começa a girar. Eu vou rodando, rodando, rodando. Quando eu chegar aqui em cima, eu já andei 90 graus, ó, que é 1/4 da circunferência. Então, esse ângulo aqui é 90 graus. Quando eu chegar nesse lado de cá, esse ponto aqui, eu já vou ter andado metade da volta. Então, eu já vou ter andado 180 graus. Aí, se eu continuar, quando eu chegar nessa parte aqui de baixo, ó, eu já vou ter andado 180 mais 90, eu já vou ter andado 270 graus. Se eu continuar andando, quando eu chegar nesse ponto aqui, que é a mesma coisa do ponto 0, eu já vou ter andado os 360 graus, que é a volta completa. E assim por diante, certo? Então, você percebe que esse ponto
que corresponde ao 0 ou ao 360 graus, esse ponto que corresponde a 90 graus, esse ponto que corresponde aos 180 graus, esse ponto que corresponde a 270 graus, ele é fácil para determinar o valor de seno e o valor de cosseno. Ele é muito fácil, né? Quer ver? Deixa eu até mudar aqui, ó. Vou fazer uma tabelinha aqui até para vocês verem. Eu vou colocar aqui assim, ó. Vou colocar seno e vou colocar aqui cosseno. E a gente vai achar o seno e o cosseno de todos esses ângulos aí, ó. Né? Vou colocar algumas linhas aqui. Então, olha só. Como eu disse, é bem fácil achar o valor do ângulo, né, do seno e do cosseno desses ângulos. Eu vou colocar aqui, ó, o 0 graus, o 90 graus, o 180 graus, o 270 graus e o 360 graus. Então, esses ângulos aí você também tem que saber seno e cosseno. Olha só, olha o 0 graus. O 0 graus está aqui, ó. E a gente sabe que esse ponto aqui ele tem as coordenadas aqui, ó. Ficou meio apagado aqui, mas são as coordenadas 1 e 0. As coordenadas desse ponto aqui são 1 e 0. Lembra que o 1 é relativo à coordenada x e o 0 é relativo à coordenada y. Só que coordenada x é cosseno, coordenada y é seno. Ou seja, o cosseno de 0 graus vale 1. O seno de 0 graus vale 0. Aqui, ó, esse ponto aqui, ó, que está sobre 90 graus, o valor de x dele é 0, o valor de y dele é 1. Só que o valor de x é a mesma coisa que o cosseno dele, ou seja, o cosseno de 90 vale 0. Cosseno de 90 vale 0. Aqui, ó, esse valor é o y, e o y é sempre o valor do seno, ou seja, o seno de 90 vale 1. Então, seno de 90 vale 1. Aos 180 graus aqui, ó, ele tem coordenada x igual a menos 1, coordenada y igual a 0. Só que a coordenada x é o cosseno, coordenada y é seno. Cosseno de 180 graus, menos 1. Opa, menos 1 aqui, ó. Então, menos 1. Qual que é o seno de 180 graus? O seno de 180 graus é a coordenada y, que nesse caso aqui é 0. Ao 270, ó, coordenada x dele vale 0, coordenada y dele vale menos 1. Lembrando que a coordenada x é o cosseno e a coordenada y é o seno. Então, o cosseno de 270, 0. O seno de 270, menos 1. Então, menos 1, ó. O 360 caiu aqui de novo, ó. De novo, esse ponto aqui é o ponto 1 e 0. Cosseno e seno. Cosseno de 360 vale 1. Seno de 360 vale 0. Então, a gente consegue estabelecer, né, o seno, o cosseno de todos, consequentemente, tangente também, né? Mas seno e cosseno de todos esses ângulos aí, ó. Então, é importante a gente saber determinar. A gente vê isso na circunferência trigonométrica. Né? Então, sempre, né, os pontos, o valor de x e y correspondente a cada um dos pontos, ele diz respeito ao valor de seno e de cosseno. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, ele tem coordenada, ele está em cima do eixo y, então a coordenada x dele é 0 e a coordenada y dele é 1. Esse ângulo aqui corresponde, ó, a 90 graus. Então, quer dizer que o cosseno de 90 graus é o valor de x do ponto. Então, é 0. Seno de 90 graus é o valor de y do ponto. Então, é 1. É isso que a gente faz. É assim que a gente faz. Outra coisa. Muitas vezes aparece assim, ó. Determine o valor do cosseno de menos 90 graus e o valor do seno de menos 90 graus. Esse menos aqui é só para falar o seguinte, ó, se no sentido anti-horário a gente trabalha com valores positivos, no sentido horário a gente trabalha com valores negativos. Então, saindo desse ponto e andando 90 graus no sentido negativo, a gente chega aqui, ó, daqui até aqui a gente tem um valor de 90 graus, que é esse pedaço aqui, ó, né? Então, esse ponto aqui, ele corresponde ao menos 90 graus. Só que esse ponto ele tem coordenada x igual a 0, porque ele está em cima do eixo y, e a coordenada y dele igual a menos 1. Então, quer dizer que o cosseno de menos 90 é o valor de x dele, então ele vale 0.
O seno de menos 90 é o valor de y dele, então ele vale menos 1. E assim por diante. Por exemplo, quanto que vale o seno e o cosseno do menos 180 graus? Menos 180 graus. Menos 180 graus é andar 180 graus no sentido negativo. Ó. Vai andar aqui e vai parar aqui. 180 graus é 90 mais 90. É o ângulo raso que a gente fala aqui. Ó. Então, ele vai dar nesse ponto aqui. Esse ponto ele tem coordenada x igual a menos 1, porque ele está em cima do eixo x, e a coordenada y dele é 0. Todo ponto que tem em cima do eixo x tem coordenada y igual a 0. O seno é justamente o valor de y, e o y dele vale 0. Então, seno de menos 180 graus é 0. Cosseno de menos 180 graus. Cosseno é o valor de x, ó, então ele vale menos 1. E assim por diante. Então, sentido positivo, sentido negativo. Outra coisa que a gente pode explorar aqui. Olha só. Lembra dos ângulos notáveis que a gente viu? Olha os ângulos notáveis aí. Ó. Os ângulos notáveis também nos permitem encontrar outros valores. Olha só. Vamos pensar aqui no 30 graus. O 30 graus, ó. O 30 graus, aqui é o 0, andando nesse sentido é o positivo. Aqui em cima já é 90 graus, ó. Então, o 30 graus vai estar mais ou menos aqui, né? É só para a gente ter uma noção. Então, existe nessa circunferência 3 pontos que são correspondentes ao 30 graus. Você vai fazer uma linha aqui na horizontal, ela vai tocar num ponto aqui, ó. Esse ponto está correlacionado com 30 graus. Qual que é o valor dele? Você vai pensar assim, ó, desse ponto aqui até chegar nesse lado de cá é 180. Então, eu faço assim, ó, 180 menos 30, então esse ponto aqui é os 150 graus, né? O outro ponto correlacionado com ele, ó, faz aqui, ó, passando aqui pela origem, batendo do lado de cá, esse ponto aqui também está correlacionado com 30. Esse ângulo seria o 180 mais 30, então esse aqui seria o 210 graus. Outro ponto, ó, faz uma linha na vertical aqui até pegar aqui embaixo, ó, esse valor aqui, ó. Então, seria pensar a circunferência completa, que é 360 menos 30. Então, esse aqui é o 330 graus. Então, olha só. Se eu quiser saber o valor de seno de 150 graus, cosseno de 150 graus, seno de 210 graus, cosseno de 210 graus, seno de 330 graus, cosseno de 330 graus, que são os ângulos que eu achei, todos eles estão relacionados com o 30 graus. Então, é assim, ó. Qual que é o valor do seno de 30? É meio. Então, o valor do seno de 150 é meio. Aqui também é meio. E aqui também é meio. A única coisa que a gente precisa determinar é o sinal. Aí, a gente tem que pensar o seguinte. O seno é o eixo Y. Todo ângulo que tiver acima do eixo X é positivo. Ou seja, o 30 é positivo, o 150 é positivo. Então, aqui realmente é mais meio. Não precisa colocar um mais, é só para falar que ele é positivo, certo? Agora, todo ângulo que estiver abaixo do eixo X tem valor de Y negativo. O 210 e o 330, se você projetar sobre o eixo Y, ele vai cair aqui num ponto negativo. Então, seno de 210 é negativo, seno de 330 é negativo. Beleza, qual que é o cosseno do 150, do 210 e do 330? O cosseno deles está associado ao 30 graus também. Então, é raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, certo? Aí, em relação ao cosseno, você tem que pensar que o cosseno é relativo ao eixo X. E aí, você pensa numa linha aqui, ó. Aqui. Quem tiver do lado de cá tem cosseno positivo. Quem tiver do lado de cá tem cosseno negativo. Ou seja, o 30 e o 330 tem cosseno positivo. O 150 e o 210 tem cosseno negativo. Então, 150 e 210. Cosseno de 150, negativo. Cosseno de 210, negativo. Cosseno de 330, positivo, porque pensando nessa linha, ele está na parte positiva do eixo X aqui, né? E assim a gente consegue estabelecer esses ângulos aí. Né? A gente consegue trabalhar com os ângulos que estão relacionados. Aqui eu falei dos que estão relacionados com o 30, né? Se você pegar aqui, ó, deixa eu colocar aqui um outro slide só para você ver aqui, ó. Se você colocar aqui uma circunferência trigonométrica de novo, ó,
né? Vou até fazer o desenho dela aqui, é só para ter mais uma noção aqui, ó. Se eu, por exemplo, pegar aqui o 60 graus, lembrar que aqui é o 0, aqui é o 90 graus, o 60 graus vai estar mais ou menos aqui. Então, em relativo ao 60 graus, vai ter um ângulo que vai estar do lado de cá, vai ter um ângulo que vai estar nesse lado de cá e vai ter um ângulo que está nesse lado de cá. Aqui é 60 graus. Para saber esse ângulo aqui, é só pensar, ó, 180, que é até chegar do lado de cá, menos 60, vai dar 120 graus. Então, esse aqui é o 120 graus. Outra coisa, para saber esse ângulo que está do lado de cá, ó, vai ser 180 graus, que é até chegar desse lado aqui, mais 60 graus. Ó. Então, esse aqui vai ser 180 mais 60, vai ser 230 graus, certo? Para saber esse ângulo aqui, ó, é só fazer, ó, 360, que é até chegar nesse ponto aqui, menos 60. Então, esse é o 300 graus. Ou seja, os 120 graus, 230 graus e 300 graus, eles têm seno, cosseno, tudo relacionado com o ângulo de 60. Então, os valores vão ser esses que estão aqui, ó. A questão é só o sinal. Em relação ao cosseno é eixo X. Aí você imagina o seguinte, ó, o 60 e o 300 estão no lado positivo. Então, eles têm cosseno positivo e os outros dois têm cosseno negativo. Em relação a seno, o seno é eixo Y. Então, quando você pensar numa linha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui que sumiu aí, ó. Ó, se você pensar aqui numa linha aqui, ó, quem está acima dessa linha tem o valor de Y, ou seja, o valor de seno positivo. Então, o 60 e o 120 tem seno positivo. E esses dois de baixo têm o seno negativo. Então, o seno é raiz de 3 sobre 2, né? Para esses dois, e para esses dois seria menos raiz de 3 sobre 2. E assim por diante. Então, a gente consegue determinar o seno e cosseno de alguns ângulos, né? E esses todos que eu falei aí são importantes que vocês saibam.